E aí, galera? Promessa é dívida. Se você não viu o vídeo 1 dessa configuração do Redux, então volta lá, porque tem muita coisa que a gente vai utilizar aqui agora que foi configurado no vídeo anterior, tá? Se você achar que não precisa, por sua conta e risco. Então, sem mais conversa, bora lá? Promessa é dívida? Vídeo 2? Então vamos codar. Bom, então vamos lá. Já passou na tua cabeça, pela sua cabeça aí, que eu criei esse monte de coisa, mas eu não testei absolutamente nada? Eu fui criando no meu achismo, ó, eu acho que vai dar isso, eu acho que é assim, eu acho que é assado. E não testei. Então agora entra a segunda parte. A gente já fez uma boa parte do código aqui, vamos testar isso para ver se está funcionando, porque senão depois a gente vai implementar o Redux ali e se der algum BO vai dar mais trabalho para a gente entender onde está o problema. Então vamos testar isso tudo que a gente fez aqui, tá? Como que eu vou fazer? Ó, a aplicação, inclusive, eu acho que ela deve estar rodando aqui ainda. Não, não está rodando. Então vamos rodar ela aqui, ó. Tá rodando, era para estar rodando. Yarn dev. Vamos ver, acho que já tem um BO aí. Vamos ver. Não, tá aí, tá rodando, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou inspecionar aqui, vou deixar aqui no console e vou fazer alguma coisa para clicar nesse botão aqui para a gente testar, tá? Então vamos lá, deixa eu fechar o terminal aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou lá onde está o botão, que é aqui no arquivo do app, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma função que eu vou chamar de teste. Ela é uma função normal, tá? E dentro dela, por enquanto, eu vou estar o console log test ali, ó. O Copilot, que nós estamos codando em 3 aqui. Eu, Copilot e você, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou naquele botão ali, vou apertar aqui, ó, on click. Não, on cancel não, on click, beleza, e vou chamar essa minha função aqui dentro. Vou lá na aplicação, tá lá, então estou clicando, ela está chamando o console log ali para mim. Só que eu quero testar o que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vou pegar essa, onde estão as funções, eu vou abrir aqui de lado e vamos fazer o seguinte, tá? A primeira função que eu quero testar, então, vou minimizar aqui para ir por partes, para é mais fácil de visualizar aqui, tá? Dessa forma. A primeira que eu vou testar, então, vai ser esse get aqui, ó, que ele vai lá no meu local storage, teoricamente, vai buscar os to-do. Se ele não buscar, o que a gente espera, então, como está no outro vídeo, é que ele me traga um array vazio, se ele não tiver nada, que é o que vai acontecer. Não tem nada, ele tem que me trazer um array vazio. Então, como que eu testo ele? Ó? Primeira coisa, eu vou pegar esse getToDos aqui e vou chamar dentro da minha função aqui. Ó. Vou chamar ele dentro da função, vou importar ele aqui, tá? Beleza, está importado das minhas requests. Opa, vai lá para cima, salve, dentro, beleza. Está lá nas minhas requests, só que ele é uma função que ele me retorna alguma coisa. Ó, aqui eu estou falando, ó, que ele é uma função assíncrona, que ele me retorna um array de toDoType. Então, se ele me retorna, então eu posso guardar isso no lugar. Então, vou chamar de const teste response. Vou chamar de response. Beleza, response, beleza. Aí, depois que ele me retornar aquilo lá, eu vou dar um console log nesse response. Aqui ele vai dar um errinho, mas já é esperado. Na verdade, não é um errinho, ele vai dar uma informação. Quer ver, ó? Então, vou vir aqui, ó, vou limpar aqui e eu vou clicar. Ó, ele me retornou uma promise, ou seja, uma promessa. Por que que ele retornou uma promessa? Porque é justamente o que eu estou fazendo aqui, ó. Ele está me retornando uma new promise, tá? E eu estou falando que essa minha requisição é assíncrona. Então, se ela é assíncrona, eu vou fazer o seguinte, ó. Tá faltando colocar aqui, então, async. E aqui, então, eu vou pedir para ele esperar. Aí ele não vai mais me retornar uma promise, ele vai esperar ser resolvida. Vou limpar aqui, ó, eu vou clicar no botão de novo. Ó, 2 segundos e ele me retornou um array vazio, como é esperado, porque no console log não tem nada lá na minha application, lá, não tem nada salvo. Só que me incomodou um negócio, ó, não sei vocês, ó, vou clicar ali, ó, eu não sei se está rodando ou não, eu tenho que esperar os 2 segundos. E se a nossa API demorasse mais para trazer essa resposta, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, tem um componente aqui, ó, que aí esse aqui nem precisa a gente passar muito em detalhes por ele, que eu vou colocar ele aqui na aplicação, ó.
esse header que a gente está utilizando? Não, né? Já vou até remover ele daqui. Vou excluir aqui esse header. E vou colar esse componente que eu costumo usar nas minhas aplicações, tá? É um loading. Simples assim, olha, é um loading. Tá vendo que ele está aqui? E ele vai acontecer o seguinte, ele vai esperar alguma coisa acontecer, tá? Então, o que é esse esperar alguma coisa acontecer? Eu vou vir aqui. Olha que legal que ele é, ó. Eu vou pegar ele aqui, ó, o nome dele, ó. Tá aqui, ó, loading. E o que ele faz é basicamente isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. É um componente, então, que ele vai ser o loading. Eu vou importar ele, ó, como ele está aqui. Ele pede um trigger, tá? Um trigger, para quem não sabe, é alguma coisa que vai acionar ele, tá? Eu vou deixar como true. Deixa eu colocar isso aqui ali para cima. E olha o que acontece na aplicação, ó. Ele aparece um carregando aqui em cima, tá vendo? Então, se ele tiver true, ele está carregando. Se ele tiver false, o carregando some, tá? Então, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, para a gente testar. Eu vou chamar aqui, ó, de const. Vou criar um estado aqui de isLoading. Só para a gente brincar aqui na nossa aplicação, tá? Então, tá aqui isLoading e o meu trigger agora vai ser esse isLoading que vai começar em false. Então, se eu venho aqui, ó, ele não aparece na minha aplicação, tá vendo? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, ó, quando ele vir na minha aplicação aqui, ó, na minha função, eu vou setar o meu isLoading para true, para ele começar a aparecer lá em cima. E depois que ele terminou a minha requisição, eu vou setar meu isLoading para false, tá? Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando eu clico aqui na minha função, lembra que o código ele é em cascata, então ele vai vir na primeira linha aqui na linha 19, vai mudar aquele isLoading para true, o que eu espero que o carregando apareça. Ele vai fazer a requisição, e a nossa requisição demora 2 segundos. Então, depois que ele terminou os 2 segundos, ele vai no isLoading e muda para false. Aí o meu carregando lá é para sair. Vamos ver isso acontecendo. Então, vem aqui, ó, vou clicar aí. Olha lá, carregando. E aí sumiu. Carregando. E sumiu. Beleza. Só isso que eu queria, porque eu queria ter algum tipo de informação ali na tela. Então, a gente já viu que o get to do's aqui, ó, já está funcionando. Então, beleza. Outro que eu vou testar aqui, então, ó, vai ser o create new to do, tá? Então, eu vou chamar ele aqui, vou copiar aqui. Deixa eu dar uns espaços aqui para a gente ter espaço para trabalhar, saber onde a gente está mexendo. Então, vou vir aqui, ó, no lugar de get to do's, eu vou create new to do. Vou importar ele e ele vai dar um erro aqui para mim, tá? Obviamente. Que erro que ele vai dar? Porque aqui, ó, na minha função, eu estou falando que eu espero receber um to do, tá? Que é esse tipo aqui, ó, new to do. E eu não estou passando nada. Olha lá, tá vendo? Esperava um argumento, mas foram 0 obtidos. Então, vou passar esse argumento para ele. Ó. Vou clicar, vou abrir um objeto ali. Então, vou mandar um title, o Copilot já me conhece, ó, Saturnino, description Saturnino, status Saturnino, e o data ele não encontrou. Por que data, gente? Ó, vou passar aqui, ó. Vou colocar aqui de ladinho também, tá? Porque, ó, o que o new to do type ele pede? Ó, ele pede tudo que eu tenho no update menos o ID. E o que eu tenho? Ó, menos o ID eu tenho o title, que ele colocou Saturnino, o description, que ele colocou Saturnino, o status, que por enquanto tá boolean aqui, ó, tá errado isso, tá? Porque lá no GIST ele não é boolean que ele pede, ó. Eu acabei de ver, ó, no Git, ó, ele pede ou concluída ou pendente. Então ali a gente já vai ter que mudar já, mas eu vou deixar boolean ali por enquanto, só depois a gente muda. Então, o status aqui, ó, eu vou colocar um true, só para parar de vírgula. E agora eu preciso colocar o date lá. Ó, então, não conseguiu, então date. Ele vai tentar colocar o new date, mas como eu mostrei para vocês no vídeo anterior, a gente vai utilizar o formato .toIsoString, tá? Aí ele parou de reclamar, tá? Então, vamos ver isso acontecendo, aí depois a gente sabe que o create new to do, ó, ele retorna para a gente um updated to do, que é o to do já com o ID que ele foi criado, tá? Então vamos ver isso acontecendo. Vamos lá na aplicação, vou limpar aqui, chamei, 2 segundos e veio. Vamos ver o que ele veio aqui. Ó, ID NAND,
none, not a number. Ele deu algum erro na lógica que eu criei lá. Falei que ia ter alguma coisa de errado? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Save local storage. Blá, blá, blá. Deixa eu ver, ele está pegando as informações aqui. Ah, eu acho que é aqui, ó. Acho que é aqui que está o BO. Para eu fazer esse tipo de validação que eu coloquei aqui para ele dar o mais um aqui, ó, eu teria que fazer uma verificação desse cara por inteiro aqui, ó, para ver se ele existiria ou não. Então, no caso aqui, ó, um jeito simples de resolver é fazer isso aqui, ó. Como eu sei que isso aqui é uma lista, é um array, então eu posso colocar aqui antes, ó, colocar ele aqui, fazer um ternário, colocar aqui, ó, uma interrogação. Se todo.length, o que ele vai me retornar? Só tem duas possibilidades aqui de retorno. Ou ele me retorna 0, se a lista for vazia, ou ele me retorna qualquer valor numérico acima de 0, 1, 2, 3, 4, 5. E na tabela verdade, a gente sabe que o 0 é false e qualquer número positivo é verdadeiro. Então eu faço um ternário aqui, ó. Se tiver algo na minha lista, ele vai pegar aqui e tal, aí eu não preciso dessa interrogação, ele vai pegar mais um. Aí aqui eu não preciso desse nuável aqui então, eu posso colocar um 2 pontos. Porque agora é uma coisa ou outra. Se tiver alguma coisa no meu array, ele me retorna o ID mais 1. Se ele não tiver nada, ele retorna 0 aqui para mim, tá? Eu vou salvar aqui. Já vamos aproveitar, vamos checar aqui em Application, ver se ele salvou no Local Storage. Ó, salvou aqui no Local Storage, tá vendo? Só que o ID, ó, veio como null, tá vendo? Por aquela questão. Vou limpar aqui o Local Storage. Vou voltar aqui em Console, então. Vou limpar aqui também. E vamos ver o que vai acontecer agora. E tá lá. Olha lá, criou. Então, olha lá, ele criou um dado aqui, agora com ID 1. Se eu olhar lá no Local Storage. Deixa eu ver. Aqui, ó, ID 1. Tranquilo. Vou salvar mais uma aqui então para ter certeza. Agora ele tem que salvar com ID 2. Deixa eu minimizar aqui. Vou clicar novamente. Ó, são os mesmos dados, mas como eu não passo o ID, é lá na função que gera um ID novo. Então vou clicar mais uma vez. 2 segundos veio e está lá, ó, ID 2. Então salvou lá em Application. Vamos ver se tudo fluiu bem. Então tá lá, ID 1 e ID 2. Tá? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom aqui. Acho que é mais fácil da gente enxergar. Então aqui, ó, ID 1 e ID 2. Então tá certo. Então a nossa função de criar também está funcionando, né? Vamos então testar agora a opção. Vamos fechar aqui, ó, do create. Isso aqui save a gente arrumou. Get a gente já viu que está funcionando. Então eu quero fazer um update agora, tá? Então vamos lá, eu vou pegar esse update aqui, vou trocar aqui também, vou dar um Enter e tá lá, tá? Ele vai reclamar aqui porque, ó, na nossa tipagem, melhor, vamos para a função primeiro, ó. Quando eu vou chamar essa minha função, ele espera um to-do, mas o tipo desse to-do que ele espera é um update, ó, faltou até um D aqui, mas desse mesmo, update to do type, tá? E o que é o update to do type? Ele é esse cara aqui, ó, mas ele tem um ID, porque a gente usa o ID. E nessa configuração que colocou aqui para quando for criar o ID não é passado. Então eu vou passar um ID aqui então, ó. Vou passar o ID como sendo 1, que eu quero editar o ID 1 lá, tá? E o que eu vou editar? Eu vou trocar então Saturnino Dev. E vamos ver lá. O que é esperado? Deixa eu ir em Application aqui, ó. É o esperado que esse cara aqui, ó, que tem o ID 1, onde está aqui Title, vire Saturnino Dev. Vamos ver. Beleza, atualizou. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah lá, e mudou, ó. Saturnino Dev. Então, a nossa função de update também está funcionando. Então, fechou aqui. E agora a última que falta aqui é a função de delete, tá? Que é para deletar alguma coisa do nosso banco de dados ali, que é o local storage. E eu vou pegar aqui então, eu vou copiar, vou trocar o nome ali da função para delete to do. Beleza, importei. Ele vai reclamar, por quê? Porque essa minha função, ela espera receber um ID como parâmetro para excluir o to do. E aqui eu estou passando um objeto, tem maior coiseira aqui, né? Então eu vou deletar tudo isso aqui e eu vou passar o ID 1. Simples assim.
para ele fazer o delete lá. Então, o que vai ter que acontecer? Quando eu clicar no Saturno, ele tem que deletar a posição 0. Por que a posição 0? Porque dentro dela tem um objeto que a chave ID está com o número 1. Então, vamos lá. Cliquei, carregando, e apagou. Vamos ver se apagou 1. Ah lá, apagou o ID 1. Agora eu vou apagar o ID 2, então. Para a gente já limpar ali o local storage, vou apagar o 2. Vou salvar. Vou clicar aqui agora. E tá lá, apagou. E agora eu tenho um array vazio na chave todos que a gente criou, beleza? Então as nossas funções aqui estão funcionando, ó, funções funcionando. A gente não precisa mais mexer nesse cara aqui, tá? A única coisa que a gente precisa mexer é aqui, ó, onde o status aqui está como boolean, que na verdade ele não é boolean. Ele é, ó, olhando lá no GIST, então, ele é ou concluídas ou pendentes. Eu vou até copiar isso aqui, ó, que isso aqui já é mais uma definição. Eu não posso, então, segundo a definição, eu não posso vir aqui, ó, simplesmente e colocar string. Por quê? Porque se eu simplesmente vir aqui e colocar como string, eu posso digitar qualquer coisa aqui dentro desse meu status aqui, dentro da minha aplicação, na hora que eu for salvar a informação. E eu não quero. Eu quero que ou seja concluídas ou seja pendente. Existem duas formas de eu fazer isso. A primeira delas, e mais simples, é eu apagar o string aqui, ó. Eu vou colar isso daqui e vou colocar isso aqui, ó, ou concluídas. Esse ou vira um pipe. E isso aqui, então, vira isso aqui, tá? Então, o que eu estou falando nesse momento aqui, ó, deixa eu pôr ponto e vírgula. O que eu estou falando nesse momento? Ó, que no meu status, ele só vai aceitar isso daqui, ó, ou concluídas ou pendentes. Se eu tentar passar qualquer outro tipo de valor aqui, não vai funcionar. Tanto que se eu vou voltar aqui, ó, deixa eu voltar lá no create, dando Ctrl Z, que nem louco aqui, ó. Aí, create, Ctrl, Command Y, beleza, ó. Aqui agora ele já passa a reclamar, ó, eu não consigo passar um true. Se eu tentar passar aqui, por exemplo, ó, Xablau, ele vai dar erro também, ó, porque ele vai falar que não pode. E se aqui tivesse daquela outra forma, se eu colocasse aqui, ó, string, aqui ele aceitaria, ó, o Xablau para de dar erro ali. Mas no caso, não. No caso, eu quero que seja isso aqui, ou pendente ou concluídas. Quando eu coloco dessa forma aqui, ó, aqui eu ganho um autocompletar também. É só apagar o Xablau ali e dar um Ctrl espaço. Olha lá, ele já mostra ali para mim, ó, eu posso colocar ou concluídas ou pendentes, tá? Essa seria uma forma, a mais rápida. Mas eu gosto de fazer assim, ó. Eu vim aqui nesse to-do enum aqui, ó, onde que eu chamei de constantes. Eu vou agora criar então, ó, export enum, ó, tá até completando ali, ó, status enum, que aí eu vou ter duas possibilidades, ó, pending, ó, tá no meu Ctrl C, por isso que o Copilot está sabendo, ó, que é o pending e o completed, que são essas duas opções aqui, ó. Então eu vou salvar aqui e agora lá na minha tipagem eu não preciso passar dessa forma escrito aqui, ó. Eu passo isso aqui, ó, tá? Eu passo esse cara aqui, ó. Beleza. E aqui vai funcionar da mesma forma, só que agora eu não consigo escrever, que aí entra naquele critério lá que eu falei que para evitar escrever coisa errada, para eu passar alguma coisa ali naquela questão ali de teste, eu teria que fazer assim, ó. Eu colocaria aqui, ó, importaria e colocaria um ponto, olha lá, completed. Aí daria certo, ó. Aí ele não me daria erro. Aqui eu conseguiria passar. Então eu evito de ficar escrevendo porque eu coloco alguma coisa que está padronizada na aplicação, que é o completas ou pendentes lá, tá? Beleza, então. Eu vou apagar isso daqui, ó, esses testes que a gente criou, porque era só para ver se estava funcionando. A gente viu que está funcionando lá. Eu vou apagar isso daqui, vou apagar isso daqui, que a gente não precisa. E essa função aqui agora ela passa a não existir mais também, porque a gente já testou aqui. O meu load aqui, o meu trigger aqui, eu vou deixar ele como false, só para não precisar apagar, porque depois a gente provavelmente vai utilizar ele aqui e aí ele já está pronto aqui, tá? Então beleza, então. Acho que é isso. Agora a gente vai partir de fato, então, agora para a implementação do Redux, tá? Vou fechar aqui essas pastinhas aqui.
e por onde eu começo a implementar o Redux, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar a estrutura de pasta para ele, que eu vou utilizar. Então, eu vou vir aqui, ó, vou criar uma pastinha que se chama Redux, tá? Poderia criar fora? Poderia, mas por questões de boas práticas e organização de código, você cria uma pastinha Redux e vai começando a criar as configurações ali dentro dela, tá? Então, se eu estou criando uma pastinha que chama Redux aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse nome aqui também, eu vou lá naquela nossa configuração do Vite e já vou inserir ela aqui também para eu não esquecer, porque eu sou desses que esquece. Então, eu vou vir aqui, ó, Redux, vou salvar aqui para inserir ali para gente. Se eu mexer no Vite, na configuração do Vite, eu mexo também no meu tsconfig.json. Vou colocar aqui também. Só tira aquela arroba dali, beleza. Então tá aqui, já tem os dois nos dois lugares diferentes. Então tá pronta a minha configuração. Por que isso? Para a hora dos meus imports, ele utilizar o arroba lá, para ficar relativo, tá? Vou fechar esse app aqui, vou fechar tudo aqui na verdade, e vamos do zero lá, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui então, ó, eu criei a pastinha do Redux, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou instalar as dependências que a gente vai utilizar já para ficar mais fácil para a gente aqui. Ó. Eu vou parar aqui a aplicação. Clear. O que eu preciso instalar aqui? Ó? Yarn add Redux, que eu tenho que instalar. Eu tenho que instalar Redux Tank, eu tenho ali completando também. E acho que por enquanto acho que é esse. Depois a gente vai instalando mais coisas. Vou instalar eles aqui. Beleza, ele foi instalado, já para a gente adiantando. Mas por onde eu vou começar a estruturar o meu Redux, tá? Eu particularmente gosto de começar a estruturar o meu Redux pelo meu Reduce, tá? Então eu vou criar uma pasta aqui, ó. Eu vou chamar de Reduces só. Porque eu posso ter mais de um aqui, então plural Reduces, tá? E aqui dentro eu vou criar um arquivo então, que eu vou chamar ele de todo.reduce.ts. TS, aqui não precisa ser txt também. Beleza. O que é o meu Reduce, tá? O meu Reduce, ele é uma configuração para eu falar para a aplicação qual é o tipo de dado que eu quero deixar global na minha aplicação, tá? Mas o que é esse tipo de dado que eu estou falando? Por exemplo, eu já sei que a minha aplicação ela tem to-do, ela vai ser uma aplicação de to-do. Então eu tenho que falar para a minha aplicação, para o meu estado global, que eu vou ter uma lista de to-dos. E como que eu falo isso para a minha aplicação? Geralmente a gente chama isso ó, de initial state, tá? Que é o estado inicial que a nossa aplicação vai ter, tá? Mas o que é esse estado inicial da minha aplicação? Eu vou abrir os types aqui, ó, que a gente vai mexer mais uma vez no type aqui agora. Tá? Vou deixar um do ladinho do outro aqui, ó. Tá? Eu vou falar, então, que eu vou criar aqui agora, eu vou dar um export, type, vou te chamar de global state type. Pode ser, Copilot, pode ser. Tá? Mas o que eu vou ter no meu global state type? Uma coisa que eu sei que eu já vou ter aqui, ó, deixa eu já copiar aqui, vou tipar ele aqui já para a gente ir adiantando, ó. Vou tipar ele aqui, vou falar que o meu estado global é esse cara aqui, ó, tá? Ponto. Mas o que eu vou ter ali dentro, então, desse meu global state aqui, ó? Se a gente for lá no Gist, ó, ele deu algumas dicas aqui, ó, pra gente. Deixa eu limpar isso daqui agora, que a gente já utilizou muita coisa ali. Ó, ele quer que eu adicionar, marcar tarefa como concluída, isso está dentro do to-do, implementar para filtrar já está lá dentro também, ordenar está lá dentro, implementar a funcionalidade de edição de tarefas, ou seja, a gente quer editar, aqui ó, edição de tarefas, a gente quer editar alguma coisa, tá? O que é esse alguma coisa que eu quero editar?
eu quero editar um to-do, né? Eu quero editar um to-do específico. Então, se eu quero editar um to-do específico, eu quero editar um selected to-do. Aqui, ó, selected to-do. E qual é o tipo do meu selected to-do? Ele é um to-do type, ó. Beleza, ele é um to-do type, porque o meu to-do type é o que tem tudo aqui. Ele tem ID, title, description e tal. Então é isso que eu quero editar, tá? Só que aí tem um porém. Se eu quero editar um to-do type, tem duas possibilidades. Eu posso ter um to-do type para editar, como eu posso não ter, né? Porque se eu estiver no modo de criação, eu não tenho um to-do type para editar, porque eu estou criando alguma coisa. Então eu tenho que de alguma forma saber, eu tenho que avisar para minha aplicação quando eu estou no modo edição e quando eu estou no modo de criação. O modo criação é quando o meu to-do type ele está null. Tá? Então aqui, ó, é isso aqui que eu tenho, né, no meu selected to do, tá? Ou ele está null, porque aí eu sei que eu estou criando alguma coisa, ou ele tem alguma coisa nesse estado, que aí eu sei que eu estou editando, tá? Então essa é a ideia. Outra coisa que eu vou ter no meu estado global, então aqui eu já vou vir aqui, ó, já vou colocar um selected to do, vou colocar como null, olha lá, já até o Copilot já vai até entendendo por causa da minha tipagem, ele já vai, o sistema dele de inteligência já ficando mais fácil para ele também de compreender o que a gente está fazendo. Se eu tenho um selected to do, a minha aplicação também, ela tem que ter, ó, ele tem que ter to do's, que é do tipo, olha lá, to do's, to do type, tá? O que são to do's? É uma lista, na verdade é uma lista de to do's, tá? Então, aqui no meu estado global, então, eu já venho aqui e falo para ele, então, ó, que eu tenho to-dos. Faltou uma vírgula ali, ó. Que eu tenho to-dos e eu vou falar que ele vai começar com um array vazio, simulando que eu não teria nenhuma informação, tá? Mas aí a gente vai utilizar aquela função lá que busca todos os to-dos do nosso local storage. Então, beleza. Se eu tenho os to-dos aqui, então, eu preciso também aqui identificar quando que uma requisição está sendo feita, para aquele nosso loadzinho aparecer lá. Então, toda vez que eu fizer uma requisição, aquilo não vai estar no componente para saber se está fazendo uma requisição ou não. Aquilo vai estar no nosso estado global. Não tem mais sentido agora aquilo estar na minha requisição, porque vários lugares da minha aplicação podem utilizar essa informação. Então, eu vou criar aqui também, ó, um carinha que se chama fetching, tá? Que ele é do tipo boolean. E por padrão, como a gente começou lá na aplicação quando a gente testou, eu vou falar com o meu fetching. Deixa eu pôr uma vírgula ali que eu quero que ele completa para vocês verem que legal que fica, ó. Olha lá, fetching, se eu der um contraespaço, ele já aparece aqui para mim, ó. Por quê? Porque eu estou tipado ali, ó. Então, meu fetching ele vai começar como false. Então, a importância da gente ir tipando a aplicação conforme a gente vai desenvolvendo ela. Vai ficando mais fácil, mais fluido para a gente ir evoluindo ela, tá? Então, beleza. Esse aqui, então, é o estado global da minha aplicação. Ele está reclamando aqui porque a gente, por enquanto, não está utilizando nada, tá? O segundo passo da configuração do Redux aqui, ó, é justamente isso que o Copilot está me dando spoiler ali, ó. Eu vou só colocar aqui e não vou deixar ele completar mais não, ó. Eu preciso criar uma função aqui dentro do meu Reduce que é para exportar uma informação, ó. Deixa eu completar aqui e apagar isso daqui, ó, que aí fica mais fácil de eu explicar, tá? Eu preciso exportar de alguma forma o que eu estou fazendo dentro desse meu arquivo aqui, tá? Então, nada mais é que o meu reducer, ele é uma função, tá? E ele é uma função que ele recebe dois parâmetros aqui, tá? O primeiro parâmetro dela é o state, tá? A gente chama de state, mas eu poderia chamar de batatinha frita, chablau e alguma coisa assim, tá? Ele é um state que eu vou receber aqui. Eu vou colocar como n aqui. E o segundo parâmetro que ele recebe aqui, ó, é o meu type. A minha action, na verdade. Eu vou chamar ele de action aqui, ó. Eu vou colocar como n também aqui por enquanto, tá? E o meu reduce, o padrão da configuração dele é o seguinte. Toda vez que o reduce é chamado, ou melhor, toda vez que a aplicação carrega pela primeira vez, o reduce ele é chamado. Você querendo ou não, ele é chamado, tá? Então, por padrão,
o reduce ele precisa retornar alguma coisa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um return true aqui, por enquanto, tá? Vou colocar um return true. Só que assim, se eu preciso que a minha aplicação saiba o estado que ela tem ali, as informações que ela tem, e se a minha função toDoReduce ela sempre vai ser chamada, aí a gente tem um problema. Porque assim, ó, se ela sempre vai ser chamada, a primeira vez que ela vai ser chamada, esse parâmetro aqui, ó, ele não vai ser passado. Se esse parâmetro ele não vai ser passado, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou falar assim, ó, que quando for chamado e não passar nada por parâmetro, eu faço isso daqui, ó. Eu falo que o meu parâmetro, quando não passa nada, é o meu initial state. Então, eu já retorno para a minha aplicação o estado do inicial dela, que no caso é essa configuração que a gente colocou aqui em cima, que é esse initial state aqui, ó. E eu passo aqui agora, então, ó, vou dar um Command C aqui, ó, e vou retornar aqui, então, o meu state, tá? É simplesmente isso que eu estou fazendo. Chamou a primeira vez, a aplicação carregou a primeira vez, o toDoReduce ele vai ser chamado, o meu reduce vai ser chamado. E quando ele chama a primeira vez, nenhum parâmetro é enviado. Se nenhum parâmetro é enviado, então eu não posso retornar um null undefined aqui, porque se algum lugar da minha aplicação estiver dependendo desse dado, vai quebrar a aplicação. Então a gente usa essa estratégia aqui, ó, do igual atribuir o initial state, porque é o que eu estou falando aqui, ó. Se não vir nada aqui no state, o state então ele passa a ser o meu initial state. Então é isso que eu estou fazendo, então eu estou retornando isso para ele. E aqui nas actions, as actions vai ficar um pouquinho mais claro daqui a pouquinho, na hora que eu for explicar sobre elas. Então aceita isso aqui, ó, por enquanto, ó, tá? Que vai ser esse anyAction aqui, ó, que está vindo importado do meu Redux. E para ele não reclamar aqui, eu só vou colocar um underline aqui, ó, que toda vez quando eu coloco um underline antes de uma variável que eu tô atribuindo aqui, o SLint ele entende que por enquanto ele não está sendo utilizado, tá? Então isso aqui é o nosso reduce, tá? Ele é um lugar que tem um initial state, que é o que a gente vai estar provendo para a aplicação, e ele tem um toDoReducer, que é uma função que retorna essas configurações do reduce, tá? Então, basicamente é isso que é a configuração do reducer, tá? Vou salvar aqui. Por enquanto, a gente não vai mexer na tipagem, então eu vou deixar aqui dessa forma. E agora a gente vai vir para outro carinha aqui para a gente configurar. Eu acabei de fazer o reduce. Eu vou criar dentro do meu Redux aqui agora uma nova pasta e eu vou chamar ela de actions, tá? Então, beleza. É uma actions, tá? Dentro dela eu vou criar um novo arquivo aqui também, que eu vou chamar de todo.action.ts, tá? Vou puxar ela para cá, para ficar aqui, vou puxar o meu reduce ali para a direita. E vamos falar agora sobre a action. A action nada mais é, para fazer uma abstração bem tranquila, eu vou criar uma concha aqui, ó, vou chamar de teste, tá? E isso aqui vai ser um objeto, tá? O que é uma action, tá? A action, ela é um objeto que, por padrão, ela tem uma chave que se chama type, ó, o Copilot até completou ali, e ela tem, opcionalmente, se você for utilizar, uma outra chave que se chama payload, que o Copilot até ajudou ali e colocou, tá? Então, isso é uma action, é um objeto que tem uma chave que se chama type e tem uma outra chave opcional que se chama payload. O que é isso? O que é cada coisa? O type nada mais é do que o tipo da action que a gente vai mandar, tá? O que é esse mandar? Toda vez que o Redux ele precisar alterar algum estado, ele precisar de alguma informação, ele precisa falar para a aplicação o que ele quer fazer, tá? Aqui no caso, como colocou teste aqui, isso aqui poderia ser, por exemplo, o meu add todo, por exemplo. Eu saberia que quando essa action for disparada, ele vai chamar alguma coisa na minha configuração, que a gente já vai fazer, que se chama add todo. Isso vai ser um gatilho para a aplicação para acionar alguma coisa aqui dentro dela, tá? E o que é o payload? O payload é o lugar, é o espaço
que eu envie uma informação para o meu Redux. Que informação que é essa? Poderia ser, por exemplo, aqui, ó. Poderia ser aquele objeto que eu teria title, que o Copilot colocou como Saturnino. Lembra que a gente colocou um objeto que a gente disparava para ele salvar na aplicação quando a gente foi fazer o teste um pouquinho atrás? Então é isso, o payload é justamente isso, é onde a gente vai mandar a informação que a gente quer para o nosso estado global, para ele fazer atualização, para ele gravar alguma coisa, enfim. Só que isso aqui é opcional, porque eu posso mandar uma action sem payload. Por exemplo, se eu quiser, que inclusive a gente vai fazer, que vai ser quando a gente quiser fazer aquele gatilho lá para aparecer o carregando, para a gente mudar aquele estado para true ou false, a gente vai disparar um gatilho aqui, a gente vai disparar uma action para fazer isso, tá? Então, isso é uma action, tá? Eu vou deixar aqui, ó, por enquanto, ó, como esse estado vazio aqui, tá? Mas como que a gente chama essa tal de action? Dessa forma aqui, ó, existe um termo que a gente fala que é uma action creator, tá? Quando vocês ouvirem. Que nada mais é que é uma função, que eu vou chamar ela, por exemplo, de add to do, vai. Já tentando todo esse princípio aqui, ó. Ela é uma função, tá? Que ela me retorna, que ela me retorna alguma coisa, tá? E o que é esse alguma coisa que ela me retorna? Ela retorna sempre por padrão, ela me retorna justamente aquele cara ali em cima, ó, tá? Ela me retorna um objeto. Então, se ela me retorna um objeto, eu posso falar então que o return do meu add_to_do aqui, ó, ele é justamente um objeto que tem um type, olha lá, ele está copiando ali, e ele tem um payload que ele está copiando ali, ó. Então eu posso apagar aqui, ó. Eu simplesmente concatenei as coisas ali, tá? Então isso daqui, ó, é chamado de Action Creator, tá? Isso é uma Action Creator, tá? E ainda vocês vão ver que tem uma forma mais resumida de se fazer isso, ó. Que é pegar aqui, ó. Eu pego o meu objeto que está ali, porque aí eu não preciso do return, eu tiro isso daqui, abro um parênteses e colo o meu objeto ali. Que o que eu estou fazendo nesse momento? Eu estou retornando já direto o objeto que eu quero passar para minha action, tá? Então, minha action creator dispara uma action que é um objeto, que dentro tem um type e tem um payload, tá? E o que é esse type aqui então, tá? Quando eu estou falando aqui, ó, de adicionar um to-do, tá? Eu estou falando de quê? Eu consigo colocar uma variável aqui dentro. Uma variável não, eu consigo colocar uma string aqui, ó, para falar o que é que eu quero fazer. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó, eu posso lá naquele enum que a gente tá mexendo já, ó, eu posso vir aqui, ó, e posso chamar isso aqui, ó, export enum, que eu vou chamar de actions type, tá? Action type enum. E ali dentro, ó, já até completou para mim, ó, add_to_do, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, para não precisar ficar digitando e correr o risco de digitar errado, eu vou vir aqui, ó, e vou simplesmente colocar aqui, ó, add_to_do, tá? Que ele agora ele sabe que é aquela string minha ali, ó, add_to_do. Então, ficou fácil. E o que é o meu payload? Lembra que eu falei que quando a gente for criar um to-do novo, a gente tem que passar um tipo de dado ali para ele? Que tipo de dado é esse aqui, ó? É um to-do, tá? E qual que é a tipagem dele? Deixa eu salvar aqui, ó. A tipagem dele é esse daqui, ó. Cadê? New to-do type. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o que tem que chegar aqui para mim nessa action é um new to-do type, beleza? Então, se isso aqui é uma função, que eu estou passando um parâmetro, que é um to-do, e aqui no meu payload, no meu corpo, é essa informação que eu quero mandar para o meu estado lá, então eu vou falar aqui, ó, que o meu to-do, ele vai dentro desse payload. Simples assim, tá? Então é isso. Se ficou confuso, nesse momento, volta ao vídeo e revê isso que eu expliquei, tá? O passo a passo, como que eu cheguei até aqui para falar que isso daqui é uma Action Creator e para você saber que uma Action é um objeto que tem uma chave type e tem opcionalmente um payload, que é onde a gente geralmente joga a nossa informação para mandar.
Beleza, Saturnino, esse payload, você falou que ele é opcional? Ele é opcional, inclusive eu poderia passar diretamente aqui, ó, o to-do, sem problema nenhum, tá? Mas por convenção e boas práticas, a gente passa dentro de um payload, beleza? Então, é isso. Isso é uma action, tá? Vamos entender isso por enquanto, que já já a gente vai ir aprofundando mais nisso, tá? Beleza, então, se aqui eu tenho a minha action, tá? Agora eu preciso entender como que eu disparo essa minha action. Como que eu faço isso acontecer na minha aplicação? Aí entra agora o conceito do tanque, tá? O que é o tanque? Como eu falei lá no outro vídeo, o tanque ele é uma camada a mais que a gente vai colocar sobre as nossas requisições para a gente ter algumas flexibilidades de conseguir fazer algumas coisas dentro dela. Por exemplo, quando eu chamar o meu tanque, antes de fato da requisição acontecer, eu consigo, por exemplo, fazer alguma determinada ação ali dentro. Que determinada ação é essa? Para ficar mais assim, a grosso modo dizendo, eu poderia dar um console log antes da minha função ser chamada, ou eu poderia dar um console log depois e fazer várias coisas ali. Ou seja, eu posso chamar várias funções ali, tá? Então agora eu vou criar, ó, vou colocar aqui, ó, criar o Redux Tank, tá? Vamos ver se meu Copilot está esperto. Ó, create new to do, tá certo, tá? Então já vou fechar aqui para eu ir explicando, tá? Para ficar mais fácil, tá? Na verdade ele não tem isso aqui, beleza, tá? O que é o tanque, na verdade? Qual a estrutura dele? Ele é uma função que retorna outra função, tá? Isso é a estrutura base do tanque, tá? Eu vou até, inclusive, tirar isso daqui, ó, para não confundir. E vou vir aqui embaixo, então, ó, dentro do escopo da minha função, eu vou dar um return, que vai ser uma outra função, ó. Então, eu vou chamar aqui, tá? Ele é uma outra função. Então, isso é o meu tanque. Ele é uma função que retorna outra função, tá? Quando eu for chamar essa minha função aqui, ó, create new to do, como a gente sabe, para criar um novo to do, eu preciso passar isso aqui para minha função, ó. Eu preciso passar esse to do, tá? Para cá, que ele vai receber isso por parâmetro e ele vai disparar a minha action para isso acontecer. Foco nessa palavra, ó, disparar essa action. Se eu estou falando de disparar, eu vou ter aqui, ó, um dispatch, tá? E aqui agora a gente vai ter que mexer na tipagem de novo. A gente vai criar mais uma tipagem para isso, porque eu poderia simplesmente vir aqui, ó, e colocar um dispatch importando diretamente aqui, ó, do meu Redux, tá? Aqui, ó, que ele tá vindo aqui em cima, ó. Ele tá, na verdade, tá vindo do React aqui, ó, tá? Mas não é daqui que eu quero, tá? Por quê? Porque a gente está falando que a gente está utilizando o Redux Tank, tá? E para isso a gente precisa fazer o seguinte, ó. Eu vou vir aqui no meu arquivo de tipo, aqui que eu tenho... Opa, deixa eu puxar ele para cá que ele abriu muito. Aqui, ó. No meu arquivo de tipo e vou criar... Na verdade eu nem vou criar aqui, ó. Eu vou criar um dispatch próprio para ele aqui, ó. Eu vou criar um novo arquivo aqui, ó, para não misturar tantas coisas do que é to do, do que é dispatch, ó. Eu vou criar aqui, ó, dispatch.ts. Beleza. Arquivo criado. O que é esse dispatch aqui, então, essa tipagem que a gente vai precisar criar? Ó. Ele é assim, ó, ele é um type. Eu vou colocar aqui, ó, export type, tá? E ele vai vir de onde essa informação aqui, ó. Da onde que é essa minha tipagem? Eu preciso criar ela, na verdade. Eu não posso simplesmente vir aqui e fazer dessa forma. Ó, na verdade, ó. Eu esqueci até de pôr o nome aqui, ó. Vou chamar ela de igual que eu venho do React ali, ó. Ó, o meu Copilot dispatch. Ele vem do tanque dispatch. Deixa eu colocar num lugar só que fica mais fácil, ó. É esse cara aqui que eu preciso, ó. Eu preciso criar um tanque dispatch, que ele é diferente do dispatch normal do React, tá? Da onde vem esse tanque dispatch, ó? Eu vou tentar fazer o auto-import dele aqui, ó. Ele vem justamente daqui, ó. Ele vem do meu Redux Tank, tá? Já vem padrão. E ele tem um generic aqui, ó, com 3 parâmetros, tá? Qual que é o primeiro parâmetro aqui, ó? Que o Copilot tentou completar, ó.
O primeiro parâmetro aqui, ó, é o estado global da minha aplicação, tá? E qual que é o estado global da minha aplicação? Se a gente for lá no Reduce, a gente está falando que o estado global aqui, ó, é esse Global State Type, que ele até tentou aqui, ele só não fez o auto-import, então eu vou importar ele aqui, ó. Global State Type, beleza. Deixa eu fechar você por enquanto, só para ficar maior aqui de visualizar, beleza. Então ele tem que, o primeiro parâmetro aqui do meu generic é o estado global da aplicação. Outro parâmetro que ele pega aqui que a gente vai utilizar, isso aqui está como void, mas poderia ser null, poderia ser undefined, não tem problema, que ele não daria erro, tá? Eu vou deixar como sugestão ali o void mesmo, né, que é vazio. E aqui, ó, ele recebe o tipo de action que a gente vai disparar com o nosso dispatch, tá? Qual o tipo de action que a gente vai disparar? A gente vai disparar várias. Lembra que a gente tem o do create no to-do, a gente tem o update no to-do, a gente tem o delete no to-do e a gente tem o get. Então a gente tem 4 tipos de actions ali. Para eu não precisar criar 4 dispatches, eu posso simplesmente falar que ele é um any-action. Aqui, ó. Tá? Eu posso falar que ele é um any-action, e se ele é um any-action, ele vai aceitar qualquer tipo de action que chegar aqui para ele, e por padrão ele sempre vai ter, ele está assumindo aqui que por padrão ele sempre tem um type, tá? Porque esse é o padrão da action, como eu falei um pouquinho ali atrás, tá? Então agora eu tenho essa tipagem do dispatch que eu vou utilizar no tanque, tá? Por isso que eu tive que importar aqui, ó, tanque dispatch. E ali agora, eu posso até fechar aqui que eu não vou utilizar mais. Ali agora, nas minhas actions, aqui nesse dispatch, eu importo ele, esse que eu acabei de criar, ó. Beleza? Então tá aqui. Então tá feito o nosso primeiro tanque, tá? Então essa é a estrutura base do tanque aqui. Tá, Saturnino, mas o que esse tanque vai fazer aqui agora então, tá? A primeira coisa que eu quero que o meu tanque faça é criar um novo to-do, tá? Então se eu for ali nas minhas requests, tá? Eu vou abrir e vou deixar aqui de ladinho, ó. Fechar aqui, tá? Eu quero que ele faça justamente isso daqui, ó. Cadê o delete, update, aqui, ó. Create new to do. Eu quero que ele faça isso aqui para mim, tá? Então eu vou vir aqui e vou fazer isso, ó. Eu quero que você crie esse new to do aqui, ó. Create new to do. Ah, ó a coincidência, ó. O Copilot sugeriu para mim para eu criar esse nome aqui no meu tanque, só que esse é o mesmo nome da minha função. Então não vai rolar isso, tá? Para eu não precisar ficar criando alias, muitas coisas aqui, ó, eu vou mudar, tá? Então vou colocar aqui, ó, add new to do, pronto. E vou importar ali agora das minhas requests, tá? E na minha request, como a gente viu para testar, ele pede um parâmetro. Que parâmetro que é esse? O new to do, que é justamente o que ele vai receber por parâmetro aqui, ó. Então eu vou passar isso aqui para ele, tá? Até aí beleza, tá? Tô chamando essa função aqui. Só que lembra que quando a gente foi testar lá, a gente viu que isso era assíncrono, tá? Se isso é assíncrono, eu tenho que colocar um async aqui, ó. Para ele não retornar aquela promise, porque aí eu consigo fazer isso, ó. Const response, ele vai receber o meu create new to do. Só que para ele não vir com aquele formato promise lá, pending, eu ponho o await, igual a gente fez nos testes lá. Então aqui eu tenho já o meu Redux tanque funcionando já, eu tenho minha função tanque aqui. E depois que ele faz isso daqui, que ele criou, fez o rolê, fez a requisição, então aqui agora entra o lance do porquê. Ele fez a requisição, então ele aguardou. Depois que ele aguardou, ele vai retornar aquele to-do atualizado para mim que vai vir com o ID, que é o que a gente configurou lá e que a gente viu acontecendo. Depois que ele fez isso, eu simplesmente faço assim, ó, dispatch add new to do, que é a action creator que eu tenho ali, só que ela é uma função que recebe como parâmetro o quê? Ela recebe como parâmetro, ó, um new to do type, que no caso é exatamente essa response que vem da criação do to-do lá, tá? Então, isso aqui é o tanque, tá? Aí, beleza. Aí você fala assim pra mim, tá? Ó, aqui faltou, ó,
como ele está exportando ali com bigodinhos, eu vou colocar o index aqui para ele parar de reclamar. Só para isso, tá? Mas aí beleza. Se aqui então, agora eu já estou disparando uma action para quando eu for criar alguma coisa, para onde eu estou disparando isso daí? Porque até então tá vago igual quando eu estava criando a função. Isso está sendo disparado para cá, ó, para o meu reducer, tá? Toda vez que ele dispara, que por padrão, isso é padrão do Redux, aí você não precisa fazer se preocupar, mas toda vez que o tanque disparar uma action, automaticamente esse meu reducer aqui ele consegue capturar isso, tá? E como que ele consegue capturar? Da seguinte forma assim, ó. Vou vir aqui, ó, e vou criar um switch, olha lá, switch case, que como ele vem, ó, ele vem um type, tá vendo? Ó? Igual aqui, ó. Porque aqui no meu add_todo eu estou falando que ele tem uma type que é do tipo add_todo. Então, se o meu type for add_todo, só que a gente não está escrevendo mais isso daqui porque a gente criou uma definição ali de enum, então se ele for desse tipo aqui, ó, se ele for desse tipo, deixa eu fazer a importação, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele faça alguma coisa, tá? Ele vai retornar algo ali para mim, tá? E o default, então, como a gente sabe quando está utilizando o switch case, sempre que o switch case faz alguma coisa e ele não entra em nenhum caso de uso, ele tem um retorno default. O retorno default é esse cara aqui que está acontecendo justamente nesse momento aqui. Tá? Ele está pedindo só para fechar aqui, por questão da chave que estava faltando. E beleza. Então, quando eu disparar um new to do, automaticamente o Redux já vai fazer isso sozinho, ele vai verificar se a action que foi disparada aqui é do mesmo jeito do que chegou aqui. Então ele faz uma verificação. E quando ele faz uma verificação, aí a gente consegue atualizar o estado global da nossa aplicação ali, ó. Porque a gente sabe que quando ele retorna aqui, ó, eu estou mandando aqui justamente um to-do, estou mandando um to-do só. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso vir aqui e colocar .state, né, que é eu estou pegando tudo que eu já tinha no meu estado, por boas práticas, para não sobrescrever nenhuma chave lá. E eu quero atualizar agora esse meu to-dos aqui, ó. Eu quero jogar informação dentro dele. Como que eu jogo informação dentro dele? Eu quero colocar na chave to-dos, ó, justamente isso aqui, ó. Eu quero pegar o meu state.todos, porque eu estou acessando aquela chave ali. E eu quero pegar o meu action.payload, porque eu sei que dentro do meu payload, como eu estou falando aqui, ó, eu estou mandando um to-do. Então, nesse caso aqui, ó, eu estou justamente fazendo isso. Ó, deixa eu formatar para ficar mais visível aqui. Ó. Eu estou justamente fazendo isso. Ó. Quando eu chamar o meu add new to-do, que é o meu tanque, ele vai fazer uma requisição para esse create new to-do, que é uma requisição assíncrona que a gente criou no vídeo anterior. Essa minha função assíncrona vai me devolver o to-do atualizado. Por que ela devolve o to-do atualizado? Porque esse to-do atualizado ele vai ter aquele ID que quando é um to-do novo ele não tem. Então ele vai criar e vai me retornar isso já com o to-do atualizado que tem esse ID. Aí eu pego esse meu dispatch que eu tenho aqui e chamo a minha action creator, que é um objeto que tem um type e um payload. Que o que tem no meu type? Ele tem o type aqui do add_todo, que é o mesmo que eu estou verificando aqui no meu to-do reducer, tá? E ele está fazendo uma manipulação de estado. Que manipulação de estado é essa? Ele está pegando tudo que eu tinha dentro do meu estado, por isso que eu estou utilizando o spread aqui, e está pegando também na chave todos, que é aquela listinha minha ali, ele está atualizando o estado, pegando uma informação, né? Pegando todas as informações que estavam ali dentro e pegando essa uma informação que chegou e adicionando mais ali. E agora, como eu já estou utilizando a minha action, eu posso inclusive tirar esse underline que tem ali. Ó, tá? Vou tirar ele dali, vou tirar ele daqui, porque agora a gente está utilizando e está funcionando. Então, esse é o nosso, quando a gente vai criar um to-do novo. Aí, para ficar um pouco mais claro sobre o que é a action, eu vou criar inclusive uma nova action aqui, ó, que eu vou chamar ela de const. Eu vou chamar ela de setLoading, por exemplo. Ó, que na verdade, ó, se é setLoad, eu não vou precisar desse parâmetro, Copilot, você está errado. Tá?
que o que ele vai fazer? Nesse caso aqui, ó, ele vai só disparar uma action só, porque ele não precisa de payload, porque eu sei se é o set load, eu estou setando o load para true, tá? Ele só reclamou aqui porque esse set loading não existe, então eu vou lá no meu arquivo de enum e vou simplesmente colocar ele aqui, ó, tá? Set loading para set loading aqui, beleza? E aqui, agora, o que eu faço, ó? Antes do meu dispatch fazer a requisição de criar um novo to-do, eu disparo aqui, ó, meu set loading, tá? Ou seja, eu disparei uma nova action aqui, que ele está falando assim, ó, vou fazer uma requisição. Aí ele vai mudar o loading para true. E como que ele muda esse loading para true? Eu crio mais um caso aqui, ó. Vou até dar um Ctrl C aqui, ó, para ver se meu Copilot vai catar a minha ideia, ó. Então, se for adicionar um novo to-do, ele entra nesse case aqui. Mas eu vou colocar um case anterior a esse, ó. Ó, pegou, ó, tá vendo, ó? Se for ActionType.setInLoading, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele retorne, agora ele vai fazer um spread aqui do state, beleza? Ele vai mudar o meu fetching para true, beleza? E vai fechar meu bigodinhos ali, beleza? Justamente isso, ó. Tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Salvei. É justamente isso que ele vai fazer, ó. Quando eu disparar essa minha action aqui, ó, ele vai vir para cá e vai mudar o meu estado aqui, ó, de false para true. Então, isso é uma action, tá? E aqui, então, ó, quando eu terminar de fazer a minha requisição e terminar de adicionar um novo to-do, ele precisa mudar essa minha action para false de novo. Aí existem duas formas. A forma mais complicada, teoricamente mais verbosa, seria eu criar uma nova action aqui para colocar como setInLoading false aqui, por exemplo, algum outro nome, para ele setar aquilo lá para false de novo. Mas, quando eu disparo esse meu add to-do aqui, eu já sei que a minha requisição concluiu. Se eu sei que a minha requisição concluiu, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso vir aqui, ó, e já nessa atualização da minha action aqui, ó, eu já passo ela para false. Então, automaticamente, eu disparei uma action para ficar como true, que aí o meu carregando vai aparecer na tela. Quando ele terminar de adicionar o novo to-do, ele já dispara uma nova action, que é o add to-do, que vai lá para o meu reduce, faz a minha atualização do estado. E o que a minha atualização de estado faz? Ela já muda o meu fetching para falso e já pega os meus to-dos, pega tudo que eu tenho e adiciona mais um. É essa pegada aqui, ó, tá? Então, o que a gente fez? Ó, a gente já configurou a action, a gente já configurou o reduce, assim, no melhor dos casos, a gente está entendendo que isso vai acontecer, tá? E é isso. Eu vou só criar uma nova action aqui, ó, para a gente poder disparar ela também, que vai ser o seguinte, ó, vou chamar ela de const, vou chamar de get all to-dos, tá? Ela só vai ser uma action também, que ela só vai ter um type também. Vou copiar aqui, para não precisar ficar escrevendo. Ela vai ter um type, só que não é set loading. Eu vou chamar ela então, ó, de get, vamos ver, all to dos, exatamente isso, Copilot. Vai ser um get all to dos, tá? E aqui então eu vou criar um tanque para ela também, né? Da mesma forma, ó. Eu vou inclusive vir aqui, ó, vou dar um Ctrl D aqui para duplicar, porque é basicamente a mesma coisa, tá? E aqui a única diferença que vai ser, ó, eu vou colocar aqui, ó, get to dos, que essa vai ser minha action, tá? Get to dos. Ela não precisa de parâmetro, tá? Ela vai setar o settings load normal, tá? Então ela vai setar ela para true também, para saber que está fazendo uma requisição para pegar aquelas informações. Só que aqui, ó, vamos ver como que chama a nossa função, porque eu já esqueci o nome dela. Acho que é a primeira aqui, ó, get to dos, ó. E eu tô pondo o mesmo nome, ó. Olha que beleza. Então eu vou chamar isso daqui, não vai ser get to dos não, então. Eu vou pôr aqui, ó, get to dos storage. Aí, beleza. Então vai ser get to do storage aqui dentro do meu arquivo de requests e aqui então ele vai chamar essa função, get to do storages. Ele reclamou aqui porque ele não precisa de parâmetro, então tá aqui. Ele vai fazer essa requisição aqui normal, tá? Vai fazer isso. E quando ele disparar essa action, na verdade, o get all to dos aqui, ele precisa receber sim, ó. Ele precisa receber um type aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, to do type.
que é esse toDoType aqui, ó. Ele precisa, essa action aqui, ó, receber um toDos no plural, que é do tipo toDoType array, que é uma lista. E eu vou precisar sim passar um payload para ele, que vai ser os toDos, tá? Por quê? Porque esse get meu local storage é justamente isso que ele devolve, olha lá. Ele devolve um array de toDos. Aí eu consigo passar aqui então, ó. Para essa minha action, eu consigo passar o get all toDos, beleza? Consigo passar. E ela vai disparar esse meu get all toDos aqui, ó. Aí dentro do meu reduce, então, eu vou criar mais um caso de uso aqui, ó. Vou até copiar aqui para ver se ele consegue pegar. Aqui tá errado, ó. É get all toDos aqui, ó. Tá? Então, get all toDos. E aqui eu vou criar um case novo, que vai ser o seguinte, ó. Exatamente, ó. Quando for get all toDos, ele vai retornar, abre bigodinhos, o meu state. Só que agora no meu fetching ele vai virar false, porque ele já terminou a requisição. E lá no meus toDos, ele vai pegar o action.payload, beleza, do jeito que está ali, certinho. Olha o que ele está fazendo aqui então, ó. O meu toDos ali em cima do meu estado, ele é um array de toDos, certo? E aqui, quando o meu get aqui do storage ele é feito, ele me retorna justamente isso, um array de toDos. E aqui no meu payload, eu estou passando para ele um array de toDos. Então, aqui eu tenho uma lista. Então, aqui no meu estado global, então, na hora que eu for atualizar os valores ali, é justamente isso que eu vou fazer. Eu vou pegar na chave toDos e vou jogar meu payload inteiro, porque eu sei que ele é um array de toDos ali. Beleza. A configuração do reduce para esse vídeo está ok. Vou fechar aqui por enquanto, depois a gente vai testar agora para ver se deu tudo certo. Vou fechar aqui meus types também, porque por enquanto eu não vou mexer nele. Vou fechar aqui também as minhas funções, que eu não vou precisar dela. As minhas actions aqui, então, eu criei 3 actions aqui para a gente testar e se divertir aqui. Então, está criado também. toDoType aqui também vou fechar, porque a gente não vai precisar desse momento. E agora faltou um último passo aqui, ó, na configuração do Redux, que é criar nosso store. Store.ts, tá? Essa é a nossa store. E o que tem dentro da nossa store? Ó, a nossa store, para vocês entenderem o que é, onde você baixa aplicativos para o seu celular. Se você tem um iPhone, você baixa na Apple Store. Se você tem um Android, você baixa na Play Store. Então, daí vem o nome. Store é onde a gente guarda as nossas informações. É ali, de fato, as informações do Redux. É ele que vai prover isso, de fato, com a aplicação, tá? Mas, para isso acontecer, precisa de um último passo aqui, ó. Eu vou começar da seguinte forma, ó. Eu vou chamar aqui de const. Vou chamar de... Deixa eu pensar. Vou chamar de store mesmo, tá? Eu vou fazer, então, se eu quero... Ó, Copilot. Se eu quero criar uma store para minha aplicação, então eu vou justamente, ó, create store. Beleza. Deixa assim por enquanto, que é uma função, tá? Função. Aqui, geralmente, quando você importar, ele vai dar esse erro aqui, falar que está deprecado, né, que foi preterido, ou seja, deixou de usar e tem coisa mais moderna para estar utilizando. Mas aqui diz também, um pouquinho embaixo, que se você estiver utilizando isso, ó, cadê? Aqui, ó, tem uma forma de você... Opa, volta lá. Tem uma forma de você corrigir isso daqui, ó. Então, ele já te dá como você corrige. Vou corrigir aqui, tá? O que ele fez aqui, ó? Esse create store, ele foi deprecado, né? Foi preterido, como diz ali. E no lugar dele entrou esse legacy create store aqui, tá? Então, para a gente utilizar de forma semântica, eu vou deixar o nome aqui como create store mesmo. E eu criei um alias aqui. Eu estou falando que esse legacy create store, ele é o create store, na verdade, tá? Então é isso que eu estou falando. E quando eu volto aqui, ó, deixa eu voltar mais uma vez, ele fala aqui, ó, que não é recomendável usar, que você pode utilizar as coisas mais, mas tem uma parte aqui que ele fala que se você estiver utilizando ele em ambiente de aprendizagem, ele recomenda que você utilize o create store. Vamos achar aqui no texto, ó. Aqui, ó, exatamente aqui, ó. Exceto para learning, né? Exceto para estudo. Então, é isso que ele está falando ali. Então, eu vou deixar
da forma que ele sugere ali e tal, e a gente está em um ambiente de estudo aqui. E é dessa forma que a gente vai usar, tá? Eu vou vir aqui embaixo, eu só vou exportar essa minha store aqui por enquanto, para ele parar de reclamar. Só que aqui ele está reclamando para mim, ó, que a minha Create Store, ele recebe alguns parâmetros, tá? Eu não posso simplesmente usar dessa forma. Quais são esses parâmetros? Um dele é isso aqui, ó, é justamente o meu reducer, tá? Vou pegar ele aqui, ó, vou fechar aqui, eu só para dar um Ctrl C, vou colar ele aqui para fazer a importação, tá lá, tá a importação dele aqui, ó, tá? Então, basicamente, se eu fosse criar uma store simplificada, era isso que eu estaria utilizando aqui, tá? Mas existem algumas ferramentas para a gente utilizar aqui que vai otimizar quando a gente for utilizar a nossa aplicação, quando a gente quiser visualizar o nosso estado acontecendo na aplicação, tá? Então tem algumas coisas que a gente pode fazer aqui, ó. Uma delas é o seguinte, na minha aplicação, eu posso ter um reducer só, tá? Que é o que a gente criou ali, mas eu posso ter mais. O que seria mais? Vamos supor que eu tenho uma aplicação que ela tem um cadastro cliente, um cadastro fornecedor, um cadastro produto. Eu teria um reduce para cada um. Então eu não criaria várias store, eu criaria uma store só. E aqui a gente tem uma opção, que é um cara que se chama Combine Reducers, que vem do Redux aqui também, tá? E ele, por padrão, eu posso passar para ele aqui, ó, algumas coisas, tá? O que é essas algumas coisas? São meus reduces, como a função chama, é um combine. Então eu posso pegar esse meu to-do reduce e posso jogar ele aqui dentro, ó, tá? E se eu tivesse mais algum outro reduce aqui, por exemplo, sei lá, eu poderia colocar uma vírgula aqui e colocar meu to-do reduce 1 aqui, que ele combina todos os reduces num só, tá? Então é uma forma da gente deixar escalável a nossa aplicação, já pensando futuramente se a gente for evoluir ela. Só que aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar esse combine reduce, ele também me retorna alguma coisa, tá vendo? Ele me fala aqui que ele retorna alguma coisa. E eu vou chamar isso aqui, ó, de const, vou chamar ele de root reducer, tá? Que é o padrão do reducer. E aqui eu pego ele aqui então agora, ó, em vez de eu, no meu create store, eu passar o reduce direto, eu passo o meu root reducer, que é do meu combine ali, beleza? Então essa é um passo da configuração que a gente vai fazer. A gente já está escalando a nossa aplicação para quando ela evoluir, tá? Mas aí beleza. Outra coisa que a gente pode fazer aqui para estar evoluindo é, por exemplo, igual eu falei, se eu quiser testar o meu Redux no navegador, eu quero ver no navegador isso acontecendo lá, sem necessariamente eu precisar ficar dando console log, eu quero ver o meu estado global. Tem uma forma da gente fazer isso, ó. A gente precisa instalar mais um carinha aqui, ó, que é esse cara aqui, ó, yarn add. Esse cara aqui, ó, redux devtools /extension, tá? Lembrando que esses comandos eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Que é esse cara aí, ó. Deixa ele instalar. Beleza, instalou. E esse cara, a gente utiliza ele aqui, ó. Eu posso vir aqui na minha Create Store, posso passar um parâmetro aqui, ó, que é, deixa eu lembrar o nome dele aqui, ó, compose with devtools. Esse cara aqui, ó, ele é uma função, tá? Beleza, ele é uma função. Aí, beleza, então aqui a gente já teria a nossa store configurada. Só que tem um último passo aqui na store que a gente precisa fazer, porque a gente está utilizando o Redux Tank na nossa aplicação. Se a gente está utilizando o Redux Tank na nossa aplicação, a gente tem que utilizar dentro desse Compose with DevTools aqui, ó, um cara que se chama Apply, aqui, ó, Apply Middleware, que ele vem justamente do... Cadê aqui? Ele vem justamente do meu Redux, tá? E ele é uma função também, tá? E ele é uma função que ele recebe um parâmetro aqui também. Que parâmetro é esse? É justamente o tank, que ele vem aqui, ó, do Redux Tank, tá? Então, essa é a configuração da nossa store que a gente precisa fazer. Então, aqui, ó, do Redux, a configuração dele é essa, tá? Ele é uma pasta que ele tem as actions, que ele tem os reduces e ele tem uma store, tá?
Então, relembrando, o que é a action? É onde a gente vai disparar, são as ações que o meu Redux vai ter, que ele vai suportar. O que são os reduces? É onde eu especifico qual tipo de dado que a minha aplicação vai ter e aonde eu manipulo esses dados. Então, isso é um reduce. E a minha store? Eu pego tudo isso e faço uma concatenação aqui para prover isso. Eu crio uma store, eu crio um lugar para ter essas informações. Então, resumindo, o Redux, onde ficam as informações dele, é na store, tá? Aí, para a gente ver isso funcionando, vamos ver lá na aplicação. Eu vou rodar aqui ó, um yarn dev. Vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou vir aqui na aplicação, sem nenhum erro, ó, vou atualizar ela aqui, beleza? O que é aquela extensão que eu instalei aqui, ó, esse Compose with DevTools aqui, ó. Quando eu coloco essa configuração aqui, se eu vir aqui no meu navegador, quando eu inspeciono e eu tenho essa extensão instalada, que é esse cara aqui, ó, Redux DevTools, ó, é esse cara aqui, ó, que é uma extensão para o Chrome, ele tem para o Firefox, ele tem para o Safari também. Ele é esse cara aqui que no meu já está instalado. Quando eu inspeciono a minha aplicação, aqui nessa setinha aqui do lado, ó, ele abre isso daqui para mim, ó, Redux, tá? E aqui dentro eu consigo verificar justamente as coisas que o meu Redux está fazendo. Por exemplo, quando eu quiser ver uma action que foi disparada, eu só clico aqui, ele vai listar para mim as actions que foram disparadas. E aqui ele tem esse cara aqui que é o state, tá? E por enquanto o meu state aqui, ó, ele está undefined, ó. Então eu fiz todo esse rolê na aplicação, fiz toda essa configuração, mas meu state ainda está undefined. Por quê? Porque agora, ó, lembra que lá no Material UI, aqui ó, se eu vim aqui, acho que é no main mesmo, ó, quando eu quero prover alguma coisa para minha aplicação, por exemplo, o arquivo de tema, eu tive que prover ele aqui, ó, eu tenho o meu theme provider. Quando eu quis colocar a tradução do Material UI, eu tinha esse Localization Provider. E para o Redux não é diferente. Eu vou ter que ter um cara aqui também, ó, que é o Provider. Provider. Cadê ele aqui? Pus o nome errado? Deixa eu ver se pus o nome errado, que eu sou desses. É Provider mesmo. Enfim, se ele não pegou, a gente importa ele manual aqui em cima, não tem problema. Então é esse provider aqui. E esse provider aqui, ó, ele recebe um parâmetro que é a minha store, tá? Então eu vou englobar a minha aplicação aqui, ó, pelo o meu Redux aqui da minha store. Ele vai dar erro por quê? Porque falta importar a store que está vindo lá, que a gente acabou de configurar, tá? Então eu vou vir aqui para cá. Beleza? Por que ele deu erro ali? Ó? Deixa eu já parar a aplicação, ó. Porque eu não instalei o React Redux aqui, ó. Faltou instalar esse pacote. Então, yarn add React Redux. Vamos instalar, né? Ele vai parar de dar erro. Beleza, parou de dar erro. A minha store tem que estar para cá. Você tem que estar para cá também. Beleza, e tá aí, tá? Então, o que eu fiz? Agora eu criei o provider da minha store. Então, agora nesse momento eu estou disponibilizando o estado global para a nossa aplicação. Então, eu vou rodar aqui agora um yarn dev e é agora que a gente vê se tudo isso que a gente fez funcionou. Vou rodar a aplicação. Ó, ele deu um erro aqui. O que ele está falando? Ele não conseguiu encontrar essa minha lib aqui. Como não? Deixa eu salvar aqui, deixa eu parar aqui de novo. Para aqui. Clear. Bom, pessoal, eu estava olhando aqui. Eu vou até, inclusive, deixa eu dar um Ctrl C aqui para a gente ver o que mudou. Que eu fiz, eu vim aqui na Store de novo e refiz ela. Deixa eu voltar aqui como estava antes, para ver o que tem de diferente aqui. Tá? Deixa eu salvar. Aí ele vai dar o erro, beleza. Deixa eu ver aqui. Já vi ali o problema, já de cara já. A importação do Compose with DevTools. Malandrinho, malandrinho. Deixa eu apagar aqui, deixa eu tentar ver se o meu auto-import vai importar certo agora. Aqui, ó, é daqui que ele vem, ó.
Deixa eu olhar lá. É isso mesmo, ó. Exatamente isso, ó. Então, ó, só dando uma olhadinha ali, ó. Vou voltar aqui como estava. Ó, ele fez a importação do Compose with DevTools, ó, de um lugar errado, ó. Não é daqui que ele tem que vir, tá? Quando na verdade ele tem que vir daqui, ó. Redux/DevTools/extensions. Então, fica de olho aí que se você der o auto-import vai acontecer igual aconteceu comigo aqui, tá? E vamos ver lá na aplicação, ó. Vou atualizar ela aqui de novo para a gente ver, ó, sem erros. E olha o que ele aparece aqui para a gente agora, ó, no state, ó. Ele aparece justamente aquele estado inicial que a gente tem ali, ó lá, ó. Selected to do, ele está como null. To do's ele está como um array vazio. E fetching ele está como false. E como eu falei para vocês, ó, sempre quando roda a primeira vez, ele dispara uma action lá, ó, ele dispara a action init. Por isso que eu coloquei aquele igual initial state, para ele pegar todo o estado inicial ali. Beleza? Então, o Redux na nossa aplicação está funcionando, mas vamos fazer o seguinte, vamos disparar uma action aqui para ver isso acontecendo além dessa configuração inicial aqui, ó. Eu vou vir aqui no meu app, então, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um use effect aqui, tá? Para a gente fazer uma chamada aqui na requisição, tá? E como que a gente pode fazer essa chamada de requisição aqui agora? Eu posso vir aqui, ó, const dispatch. Ele vai vir justamente desse use dispatch, desse hook aqui do React Redux aqui, tá vendo? Ele já vem diretamente daqui, ó. Deixa eu mandar ele para lá, depois eu preciso arrumar esses auto-import que falta configuração lá nele, tá? E aqui agora eu posso simplesmente fazer o dispatch, que é para chamar alguma coisa ali, ó. E o que é esse alguma coisa, ó? Eu vou pegar esse dispatch aqui, vou vir dentro do meu use effect, mais para frente a gente vai falar mais dele, e vou simplesmente fazer um dispatch aqui, ó. Mas o dispatch do que eu vou fazer? Eu vou lá nas minhas actions, ó, e vamos testar, deixa eu abrir aqui de lado, ó. Vamos testar justamente o get all to do's aqui, ó. Vamos pegar ele aqui, ó. Vou chamar ele. Aqui dentro, então, ó, eu vou chamar esse cara aqui, ó, get all to do's. Não, na verdade é o do tanque aqui de baixo, ó. Aqui, ó, get to do's, ó, eu pegando errado, ó. É get to do's, vou importar ele aqui. Ele é uma função que não recebe parâmetro. E beleza, vou vir aqui em cima. Deixa eu tirar aqui. Aí ele vai dar um erro aqui, ó, tá? Por que ele vai dar esse erro? Ele vai falar que não é compatível, ó. Não é atribuível, tá vendo? Não tá rolando. Por que não tá rolando? Porque o use dispatch, ele vem justamente do React Redux, tá? Mas a gente não está trabalhando com o dispatch do React Redux. A gente está trabalhando com o dispatch que a gente criou, que é esse cara aqui, ó. Vamos lá no type. Aqui, ó. Que é, na verdade, esse aqui, ó, dispatch. Que é esse dispatch aqui, ó, que a gente criou, que é do tank dispatch. Então, o que eu faço para resolver esse probleminha que ele parar de reclamar? Eu vou tipar esse dispatch aqui, ó. Eu vou colocar 2 pontos aqui, colar aqui e importar do nosso type aqui, ó. E ele vai parar de reclamar. Por quê? O que eu estou falando nesse momento aqui, ó? Eu estou falando que esse dispatch aqui não é o dispatch do Redux padrão, ele é o dispatch do Redux Tank. Aí ele vai conseguir fazer, tá? E para a gente ver todo esse fluxo, todo esse rolê acontecendo, ó, lembra que quando eu disparo essa action aqui, ó, a primeira coisa que ele faz, ele dá um loading para true, para o carregando aparecer. Vamos ver se isso está acontecendo, ó. Eu vou atualizar a aplicação. Não aconteceu? Mas ele deu aqui, deixa eu ver. Ah, não, ele não deu por quê? Porque aqui tá chumbado como false aqui, né? Então ele não vai dar mesmo. Mas, ó, a gente já viu ali que a requisição foi feita, ó. Ele disparou uma action de loading, ó lá, setting loading, e mudou para true. Depois, ó, aí quando eu dei F5, né? Então ele mudou para true. Aí ele deu um get all to do's, ó. Aí depois que ele terminou essa requisição, ele mudou para false, tá vendo? O estado. Então as actions funcionaram. E para a gente utilizar agora o fetching que está vindo lá do estado global, eu posso fazer o seguinte, ó. Posso pegar aqui const, eu vou chamar de, por enquanto, state, vai. E ele vai vir, eu posso utilizar um outro hook, que é o use selector. Olha lá. E ele vai me retornar um state. E eu vou dar um console log aqui, só para ver esse rolê acontecendo.
console log state. Vou vir aqui, ó, vou atualizar. Ó, tá lá, ó. Eu já consigo acessar o estado global da minha aplicação sem passar props e tá tudo ele aqui dentro, ó, tá? E ele tá vindo dentro de uma chave que se chama to-do-reduce. Que chave é essa? É a chave que tem lá na minha store. Quer ver, ó? Eu vou abrir a store aqui. E essa chave que eu tô falando que ele tem aqui, ó, é um to-do-reduce, tá? E para a gente conseguir acessar aqui agora, para finalizar, ficar bom, ó, eu posso criar uma nova tipagem aqui, ó. Então, falando que vai ser um export type, ele vai ser o meu reduce type, que ele tem dentro dele então um to-do reduce, que ele tem um global state ali, ó, tá? Ele tem um global state. Aí eu pego esse meu redux type aqui, ó, e eu falo que esse meu state ele é desse tipo aqui, ó, redux type, tá? Só tipando ele ali pra gente fazer uma coisinha marota aqui agora, ó. Se eu tipei essa informação, eu posso desconstruir aqui, ó. Posso dar um Ctrl espaço porque ele está tipado, então eu tenho um to-do reduce. Dentro desse meu to-do reduce, eu tenho o fetching, que é aquela informação que está sendo manipulada ali no nosso estado, que é o true ou false. Eu vou apagar esse console log aqui, e se eu não errei nada, agora o meu trigger aqui, ó, ele passa a não ser mais false, ele passa a usar aquele fetching que eu tenho dentro ali. Vamos ver acontecendo, eu vou limpar aqui e vou atualizar, e olha o que vai acontecer. Ó, carregando, deu os 2 segundos, sumiu, fez a requisição lá, tá? E vamos salvar alguma coisa lá no nosso local storage, então, para a gente ver isso acontecendo, né? Ao invés de eu fazer esse dispatch aqui, ó, eu vou só comentar ele. Eu vou fazer, então, um dispatch de quem? Vamos lá nas funções para ver. Na minha actions, eu vou chamar o tanque que eu criei, que é o add new to do. Então, eu vou passar aqui o add new to do, abrir e fechar aqui. Vou importar ele, e aqui é um objeto, como a gente sabe, que ele tem um title, vai chamar Saturnino, description Saturnino, completed agora, ó, não é mais booleano, lembra? Que a gente consegue passar só 2 opções aqui dentro dele agora. Vamos ver lá no enum? É esse aqui, ó, state enum. Então eu vou chamar aqui ele, vou importar, vou dar o ponto, né, dot notation para eu conseguir. Eu vou colocar como pending, vírgula, e a data, que ela é do tipo newDate.toIsString, como a gente viu que tem que fazer lá, tá? O que ele reclamou aqui? State enum não é tipo de date string. Ah, não é completed aqui, né? É status, só o Copilot me sabotando aqui, ó, é status, tá? Vou salvar isso aqui agora, ó, carregou, beleza. Vamos dar uma olhada aqui agora lá no application e tá lá, adicionou com o ID 1. Vou atualizar a aplicação, ele vai chamar aquela função de novo, ele vai criar um novo valor ali agora com o ID 2. Vamos dar um F5. Tá lá, criou, tá vendo? É que meu useEffect ele chama algumas vezes lá, eu não fiz nenhuma condicional para isso, ele chama 2 vezes por causa do strict mode aqui, ó, que ele tem aqui nesse strict mode aqui, ó. Eu posso inclusive tirar ele daqui se eu não quiser, ó. Tirar ele daqui para ele não fazer chamadas 2 vezes lá. Vou tirar ele daqui também, beleza. Deixa eu só, nossa, depois eu vou arrumar isso que tá me incomodando. Beleza, então tá lá, agora ele vai colocar mais algumas vezes, né? Mas agora se eu limpar aqui, ó, e der um F5 aqui, ó, ele vai chamar uma vez só, olha lá, ele adicionou só uma vez. Se eu atualizar de novo, ele para de chamar várias vezes, ó, mas só uma vez, então ele adicionou um só. E tá funcionando, tá? Então esse é o nosso fluxo de configuração do Redux. Então a partir de agora, a gente já consegue salvar informações no nosso store, a gente já consegue recuperar informação, consegue manipular
e a gente já deixou tudo configurado. O tanque deixou configurado as actions, o reduce, a store, o local storage, e olha o fluxo todo que a gente fez, olha o rolê todo que a gente fez para configurar o Redux, beleza? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Configuração de Redux é isso. Sei que vocês não vão pegar de começo, assim, a primeira vez que você assistir esse vídeo. Então eu recomendo que você assista ele de novo, se necessário. De novo, tente fazer, se não deu certo, assista de novo. Porque é isso. A prática leva à perfeição e se você não exercitar, ficar só olhando, você vai ter aquela falsa impressão que você aprendeu e quando você precisar, você vai ver que você não aprendeu. Beleza? Então é isso aí. Te espero no nosso próximo vídeo, espero que contribua. Comente aqui pra gente o que você achou. Manda aí pra mim, ô Saturnino, não rolou, tá? Você não foi bom nisso aí não. Ô Saturnino, rolou, foi bom. Ou compartilhe com alguém que você acha que tá precisando aprender aí, beleza? Então, até o próximo vídeo.